existe uma presença material que não dá conta de explicar nada. Ora, ou o psicólogo, o terapeuta, o pai, a mãe, o professor, o funcionário, o patrão, ou a gente que vive nesse mundo, sabe que é nesse mundo que a gente está instalado, consciente disso, ou a gente não sabe o que é um mundo ainda. Eu sei que é meio chocante o que eu estou falando. Que é isso? Eu sei que é meio chocante o que eu estou falando. Mas o materialismo, pura e simplesmente, é uma impossibilidade. É bonito demais isso. É muito bonito. Ou seja, existe uma realidade imaterial, uma presença imaterial, uma presença, a gente chama de espiritual mesmo, é o nome técnico da coisa, e não tem nada a ver com Deus, hein? Com religião, com crença. Reparamos ou não isso? Você vê que aqui a gente só falou de coisas que o nosso olho dá conta de ver. Que a gente é obrigado a testemunhar e a declarar em primeira pessoa. A caneta caiu. A Tatiana almoçou. A caneta escreve. Eu não estou vendo ela escrever. O pitbull morde. Eu não estou vendo ele morder. Veja, mas está na minha cabeça que ele morde? Não, é ele que morde, meu Deus do céu. Está na minha cabeça que a caneta escreve? Meu Deus, é a caneta que escreve. Existe um algo, quando ela aparece no mundo para mim, quando essa caneta aparece no mundo para mim, ela não aparece materialmente. Porque se fosse só materialmente, preste atenção nisso aqui, que isso aqui foi importante da história. Se fosse só materialmente, se essa caneta fosse só um pedaço de plástico, se não tivesse um outro mundo, eu não distinguiria essa caneta dessa mesa. Eu sei que essa caneta é uma caneta, eu consigo escrever com ela, porque quando ela aparece, ela abre para mim uma possibilidade. Ela abre uma possibilidade imaterial junto. Imaterial não está acontecendo, não está em lugar material nenhum. Mas está no mundo espiritual. Isso é o mundo espiritual. O mundo espiritual é esse lugar das possibilidades, esse depósito da memória. Minha mente acessa isso de maneira... Fala comigo. Minha mente acessa isso de maneira imaterial. Minha mente... Como é que é teu nome? Larissa. Minha mente acessa isso de maneira imaterial? Fantástico. Fantástico. Eu sei. Eu sei. A mente, e é bom você ter falado mente, por quê? Porque não temos um nome melhor para isso. A mente... Dá um sorriso, Larissa. Vamos nos acostumar. A mente é imaterial. O homem, obviamente, ele... A percepção que a gente tem não é algo material. Ela nunca vai morrer, então ela acessa esse lado imaterial. É exatamente isso. Fala comigo, Larissa, de novo, só para o pessoal ouvir. Fica complicado aqui. A mente, por não ser material, de acordo com o Ítalo e com o que eu penso, ela vai acessar as coisas imateriais instantaneamente. É isso? E aí você falou uma coisa mais importante que isso. Tu falou, isso não vai acabar. Calma que eu... Fala comigo. Tô contigo, Larissa, calma. A mente, esse mundo espiritual que você falou, na minha cabeça é como se fosse o campo da verdade, né? Do que realmente aconteceu, de fato. E a mente, às vezes, tem coisas que nunca existiram. E você projeta coisas também que... Bacana. Imateriais e que nunca existiram. São duas coisas aqui, diferentes, mas você tem razão. Tá? A gente ainda está investigando só o que é. Depois tem todo o campo da falsificação, da dificuldade, da projeção. Isso é uma outra coisa. Que é junto. O que a Larissa falou para a gente foi o seguinte, olha a pergunta da Larissa, sutil. Como atua? Olha só o que vocês dois estão falando. A Larissa falou assim, olha, a mente captura esse diabo imaterial. Essa coisa imaterial da caneta. Foi isso que você falou. Tu não lembra mais, mas tu falou bem. Isso aí que você falou assim, isso tá na primeira frase de um livro, que é um opúsculo chamado The Ens et Essentia. O Ente e a Essência. Tá? É um opúsculo de São Tomás de Aquino. Está lá dito assim, aquilo que por primeiro a inteligência, que prima a inteligência, aquilo que por primeiro a inteligência captura dos entes é a sua essência. Como quem diz o seguinte, olha, ente é o que é.
Ente é o particípio passado do verbo ser, é aquilo que é. Ente é tipo o sido, o é. Aquilo que é. Aquilo que é tem uma coisa que não é só material, é a essência, é o que se mostra para você, que é essa coisa imaterial. E a tua inteligência, a tua mente captura isso por primeiro. É o que você está falando. E você falou uma coisa muito precisa, você falou assim, mas é que essa operação, essa captura, ela não é material também. Porque ela fica num lugar. Se é algo que você ainda não viu, que não está acontecendo, essa operação ela só pode estar se dando no campo não material. Você tem razão. Você tem total razão. Mas olha o problema que você está criando para a gente. Olha o problema que a Larissa está criando para a gente. Chega Tatiana no meu consultório com um sofrimento qualquer. Precisa ou não mudar de trabalho? Sei lá. Ora, eu posso ver a Tatiana de dois modos. Como uma pessoa que vai acabar completamente daqui a 50 anos. Não sei quantos anos você tem, Tatiana, não precisa revelar. Mas daqui a uns 50 anos você acabou, né? Acho que sim. Você morreu. Antes, talvez. Talvez hoje. E aí você comeu errado? Porque... Não, estou brincando. Presta atenção, porque isso aqui é tudo na vida. Isso é tudo na vida. Porque, você concorda comigo que faz toda a diferença? E olha aqui, eu preciso agora da suspensão de crença. Vocês não têm motivo nenhum para acreditar nem numa coisa nem na outra, hein? Os religiosos não têm motivo para acreditar em nada de vida eterna e os ateus não têm motivo nenhum para acreditar que vai ficar tudo preto quando acabar. Ninguém tem motivo para acreditar nisso, sem uma investigação racional do problema. A gente precisa da suspensão da descrença agora. A gente precisa olhar com o nosso olho. É só isso que a gente está fazendo aqui. Porque essa é a pergunta fundamental da filosofia, sobretudo dos espanhóis do século XX. Ou eu morro e acaba tudo, ou não. Porque se você chega para mim com um drama e tudo vai acabar daqui a 50 anos, bem, dane-se, é que tem uma forma de abordar aquilo. Se a Larissa invoca para a gente um problema agora, talô. A mente é imaterial? E é. Então vai ser tipo a caneta, que vai continuar sendo para sempre? Independente de você, no sentido de que vai continuar? Ai, que medo, né? É isso aí. Isso é um pânico. Esse pessoal que fala que a religião é bom que consola, tá maluco? Era melhor não ter. Porque acabou, acabou. Mas quando abre a possibilidade, a Larissa invoca para a gente uma possibilidade que não é religiosa, é metafísica, é filosófica. E é real, pior do que isso. É o que a percepção, o que a razão pega. Quando a Larissa fala para a gente assim, Ítalo, é que a mente é imaterial. Então não depende da matéria. Se não depende da matéria, quando a matéria acabar, ela continua. Tu entendeu o problema que tu trouxe pra gente, Larissa? Entendi. É porque pra mim isso é muito óbvio, só que na conversa eu tenho que trazer pro mesmo. É isso aí que é óbvio, é. Só que não pode ser óbvio. A gente está aqui, a gente tá criticando as razões da nossa crença e está provocando as razões da nossa descrença. Eu não quero saber a tua origem, entende? Se você é uma religião... Eu sei. É que, em geral, essa pergunta ela sempre vem ou do ateu ou do religioso. Né? É dos dois que vem, mas é irrelevante de onde está vindo. Você entende? Que essa não é uma pergunta... Porque é bom, é tanto faz, porque não é uma pergunta religiosa. Eu não estou falando de salva, não estou falando de anjinho, não estou falando de Deus de roupa branca, não estou falando de inferno, de céu, de purgatório, de inferno, não é nada disso. Eu estou falando só de uma coisa chamada duração, permanência. Eu estou falando de uma coisa mais terrível, eu estou falando de uma coisa chamada arco da vida. Vamos chegar lá. Eu não preciso. Lembra que eu falei? A gente não vai dar nome nenhum que a gente não esteja vendo. A gente precisa ver. Fala comigo. Só eu preciso do microfone aqui. Deixa eu ver. Quem? Levanta a mão. Tá funcionando. Aqui. Fale comigo. Nisso que você está falando, me veio uma consciência de que parece que isso é o que garante a sobrevivência da nossa espécie, porque é como se essas informações fossem sendo carregadas e que algo instintivo até nosso capta e consegue
inclusive, proteger, né, de algo que pode nos causar a morte, inclusive, né? Então, exato. Aqui é uma outra coisa. Isso é ótimo, excelente. Existem duas coisas. Existe o conhecimento acumulado, existe a ignorância acumulada, existe aquilo que a inteligência captura da realidade, independente do acúmulo civilizacional ou não. Eu ainda estou aqui nessa última coisa, ou seja, ainda que a gente fosse um Neandertal, fosse um pré-histórico, fosse um, sei lá, um egípcio, tem uma coisa que a pirâmide mostra pra gente, que o tigre mostra pra gente. Eu estou aí ainda. Depois a gente vai vir nisso, do acúmulo da cultura. E a gente só vai chegar nisso na nona camada. Que você tem razão, é isso mesmo. Existe um acúmulo de amadurecimento que só vem se tu acessa isso que você está dizendo. Eu já estou no basicão. Eu estou falando o seguinte, olha, eu estou vendo uma coisa chamada arco da vida humana. Eu só quero saber o seguinte, quanto você dura? Porque não faz diferença? Porque se tu dura 80 anos, eu tenho um jeito de lidar com você. É só preciso saber disso. Eu estou investigando aqui, com a Larissa, com todo mundo junto. É o seguinte... Eu preciso saber racionalmente a tua duração. E como é esse modelo de vida. É aqui que eu estou. Eu estou no mundo ainda, lembra? Eu estou no mundo gato. Eu estou no gato da Marquise. Isso é filosofia, tá? A gente não deu nenhum salto. A gente está no almoço da Tatiana. A gente está na caneta que caiu. É assim que faz. Isso é ciência superior. Sem desconectar do olho, que eu consigo testemunhar. Isso é o esforço do exercício pela razão. Isso, a gente está aqui, a gente está fazendo... Eu estou na frente de vocês, deduzindo, com os princípios da razão, coisas que muita gente apela rapidamente para a fé. Isso é fuga do exercício da inteligência. E aí você não vai dar os princípios, você não vai dar os motivos de onde você está. É a base para sustentar. Eu não estou falando de fé, não estou falando de religião, não vou falar nada disso. Eu sei que tem um pessoal que fica meio decepcionado. Eu não sou pastor, não sou padre, não sou rabino, não sei falar disso. Não é meu ofício. Tá? E não tem nada a ver com isso. O problema é esse. É que confunde. Mas quando a Larissa fala assim, olha... Fala, Cissa. Alô? Ainda no almoço da Tatiana. Você colocou, ficou muito claro quando você pegou o almoço que acabou e você botou concomitantemente o mundo material e o mundo espiritual. Isso. Na medida que o mundo material se consome, porque o almoço acabou, já foi digerido. E no arco da vida, nos 80 e blau, foi. A impressão material no mundo espiritual e a caráter de eternidade do mundo espiritual tornaria ele hierarquicamente superior ao material ou eles estão concomitantemente juntos? Apagou. Ah, não, voltou. Ótimo, excelente. É claro que o mundo espiritual é superior ao material, por um motivo claro, porque, bem, um acaba e outro não. Isso é a coisa. E aí está o ponto. Preste atenção, vamos fazer exercício aqui de investigação. Dá o microfone ali para ela. Ali, Alessandra. Doutor Ítalo. Quem? Eu. Olha aqui, para o outro lado. Cadê? Quando a gente consegue compreender, portanto, que a mente sendo imaterial, e conforme ela disse, as nossas percepções, elas captaram aquilo que esteve, porque aquilo que esteve, que foi, no caso, a caneta, ela caiu, ela esteve. A gente consegue concluir, portanto, que aquilo que é estado se desconstrói, aquilo acaba. Mas aquilo que é eterno, portanto, se eterniza no plano espiritual. Você está vendo que é tudo... A gente tem um exercício de manejo de um verbo. Ser. E estar. Exatamente. Verbo ser, sobretudo, né? No português, o ser vira vira estar, vira estado. Né? O que tem ser é. É. Eterno. É. Absoluto. É. E o estado não enfia... acaba. Eu te peço um favor. Eu realmente não sei a tua origem. Eu te peço só um favor. Não imiscue, não mistura conceito religioso. Sim, sim. Sim? Só se for possível. Perfeito. Para algumas pessoas não é. Porque tem uma carga religiosa. Entendi. Só vai atrapalhar. De verdade. É por definição. Aquilo que é por definição. É exatamente isso. E é pior do que é pior do que a definição. A gente viu isso. A caneta caiu. Isso. Aí a pergunta dela, e quem não está aqui? Não viu.
Mas a caneta não caiu. A caneta caiu ou não caiu? Caiu. Só quem está aqui pode testemunhar o é. E a coisa é independente da testemunha. Não é bonito isso? Isso é muito legal e é óbvio. Só que a gente se confunde. A gente se confunde. Volta para a Larissa. Como é que é teu nome? Andréia, é o que me... Fala comigo. Oi, fiquei com... Não é bem dúvida. Não é bem dúvida, é isso, né? Ítalo, me ajuda a falar o que eu não tô legal. Vieram 2 pontos assim. O DNA, no sentido de que a criança nasce, ela nunca viu ninguém mamando, ela mama. Né? E é mente, e isso é intuitivo. Não sei se seria intuição. E outra coisa, uma criança nunca viu uma caneta, nunca viu o pitbull, ela se aproximaria dele. Sim. E aí, isso é evolução? Onde que entra isso aí? Esse a gente vai chegar na terceira camada. Eu vou te explicar. Tá? A coisa comunica, e é só por isso que a gente consegue se orientar diante delas. Isso é a prova, na verdade, que é a coisa que está comunicando, e que não é a nossa mente que projeta. Mas eu vou falar disso lá na frente. Fala comigo. Mas eu queria entender o seguinte, qual a diferença da criança já nascer sabendo algumas coisas, que com certeza também é mente, e outras que não, que ela vai adquirindo, nós vamos adquirindo ao longo Amanhã a gente vai falar das 7 faculdades. E as 7 faculdades vão dar conta de responder isso. É muito bonito de ver. Eu gosto mesmo, de verdade, eu sou apaixonado por isso. Oi, francamente apaixonado. A gente vai falar disso, vai chegar lá. E assim, com muita precisão. Que é o sistema de orientação. Como é que a gente se orienta? Como é que a gente chega a ser o que a gente é? E como é que a gente pode chegar a ser algo que a gente não é? Usando as faculdades humanas. Eu vou falar disso. Ítalo. Tá? Fala, então, se o fato da caneta cair, ele é independente de quem viu, quem não viu, independente de quem estava presente. O mundo espiritual, ele seria individual ou coletivo? Isso. E se a mente é algo imaterial, ela continuaria depois que o material acabasse, por definição? Boa, são 2 perguntas distintas aí, ótimo. Há quem diga que o mundo espiritual... Isso vai a mente, a consciência. Isso, né? Isso. É que a gente não tem um nome para isso, a gente vai confundir os nomes, mas a gente já vai saber do que a gente está falando. A primeira pergunta que você fez, que é, existe um inconsciente coletivo... Sei lá, é um jeito de perguntar. Existe um mundo espiritual que é individual? Ele é todo misturado depois? Isso é uma pergunta central da filosofia, que foi discutida, inclusive, no século XII, num expediente universitário chamado Disputácio, onde 2 expoentes da filosofia marcavam seus pontos. Né? Então, agora me foge, você me desculpa mesmo, mas eu acho que era o Avicena, não lembro se era o Averroes ou o Avicena, acho que era o Avicena, e São Tomás disputaram essa questão. Tá? São Tomás certamente venceu, dizendo que não, é individual. Existiu uma disputa, que depois vira, essa percepção de que tudo depois se funde e vira uma coisa só, é o que vai gerar para a gente uma dialética... Ô, Fernando e Andressa, não tinha visto vocês. Que vai gerar a dialética hegeliana, vai gerar o marxismo, vai gerar o inconsciente coletivo do Jung. São ainda resquícios daquela percepção que já havia sido derrotada intelectualmente. Tá? Eu não vou explicar isso aqui, beleza? Mas só estou te dando a resposta, é individual. Tá? Isso é uma coisa que já está resolvida na filosofia, não é uma dúvida que se tenha na filosofia, ainda que algumas correntes bebam de concepções anteriores e derrotadas, porque tem uma agenda, enfim, tem uma intenção específica, beleza? Oi. A segunda pergunta era... Isso, eu vou falar dela agora. Eu vou chegar lá. Isso é o mais importante para a gente nesse momento agora.